Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de janeiro de 2024, são 8 horas da manhã. O que você está vendo é a imagem da luta do padre Júlio Lancelotti pela democracia, pelos direitos humanos, pela verdade e pela justiça. Essa é a foto de uma manifestação convocada por mim, Eduardo Guimarães, em março de 2009, na frente do jornal Folha de São Paulo, contra editorial daquele jornal que disse que a ditadura militar brasileira tinha sido uma dita branda porque teria matado pouca gente, pois a do Chile e a da Argentina mataram muito mais. Tenho outro testemunho a dar. Em 1990, eu, minha esposa e filhos residíamos ao lado da paróquia do padre Júlio Lancelotti, na rua Taquari, na Moca, em São Paulo, capital paulista. Naquela época sofri um acidente de carro e fiquei meses sem trabalhar. Eu e minha família sobrevivemos graças ao padre Júlio. Ele vinha na minha casa todo dia, pois era praticamente ao lado da paróquia, trazer comida e dinheiro, e ele nos deu ainda conforto moral, e a mim me fez criar coragem para reagir, porque fiquei muito abatido moralmente por não estar podendo trabalhar. Ele também batizou o meu terceiro filho, o André. Eu repudio do fundo d'alma o ataque vil que ele está sofrendo. E por isso o Blog da Cidadania apurou quem são os bandidos da Câmara Municipal de São Paulo que abriram uma CPI para investigar o padre Júlio e as ONGs que prestam um serviço inestimável à sociedade brasileira ao cuidarem dos doentes da Cracolândia. São pessoas doentes, não são bandidos, são pessoas que foram morar na rua, que perderam a família, que têm problemas mentais, e são pessoas que precisam ser ajudadas, não atacadas pela polícia. Claro que no meio de todos há bandidos, de todos os grupos sociais, inclusive na Câmara dos Deputados, inclusive no Poder Legislativo, inclusive nessa Câmara Municipal que aprovou essa excrescência, há bandidos. Então vamos ver quem são os criminosos que abriram uma CPI sem objeto, sem uma causa clara, para fustigar o padre Júlio por ajudar os que mais precisam. Como se sabe, a Câmara de São Paulo quer uma CPI agora em fevereiro para apurar a atuação de Júlio Lancelotti, do padre Júlio. O que é que eles vão apurar? Você vai ver no requerimento dessa CPI que nós do Blog da Cidadania conseguimos. Vamos ver. Aqui está o requerimento. RDP, requerimento D com processo 34/2023, de 6 de dezembro de 2023. Falta 2 dias para esse documento completar um mês. Quem pediu foi o vereador Rubinho Nunes, do União Brasil de São Paulo. Ementa: requer a criação e instalação de comissão parlamentar de inquérito com 7 membros e prazo de duração de 120 dias, com finalidade de investigar as organizações não governamentais que fornecem alimentos, utensílios para uso de substâncias ilícitas e tratamentos aos grupos de usuários que frequentam a região da Cracolândia. Aqui o requerimento, e eu vou ampliar aqui para que fique fácil de todos vermos. Requerimento de criação de comissão parlamentar de inquérito do senhor vereador Rubinho Nunes. Requer a criação e instalação de comissão parlamentar de inquérito
com a finalidade de investigar as organizações não governamentais, ONGs, que fornecem alimentos, utensílios para uso de substâncias ilícitas e tratamento aos grupos de usuários que frequentam a região da Cracolândia. Senhor presidente, diz o tal Rubinho Nunes, e essas assinaturas que você está vendo são dos parlamentares que apoiaram essa excrescência. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 91 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, a criação de comissão parlamentar de inquérito com a finalidade de investigar as organizações não governamentais, ONGs, que fornecem alimentos, utensílios para uso de substâncias ilícitas e tratamento dos dependentes químicos que frequentam a região da Cracolândia. A presente comissão parlamentar de inquérito será composta por 7 membros e terá duração pelo prazo de 120 dias, prorrogáveis por igual período. Um período de de 8 meses para investigar o quê? Vamos ver o que é que eles querem investigar. Justificativa para a CPI. A Cracolândia é um problema social crônico que afeta não apenas os indivíduos diretamente envolvidos, mas também toda a comunidade ao seu redor. O vício em drogas, em especial o crack, tem gerado inúmeras consequências negativas, incluindo crimes, problemas de saúde pública e desintegração social. Até aí, o que é que eles disseram? Foi bater no óbvio, naquilo que todo mundo sabe no mundo inteiro. Nesse contexto, continua o pedido, a justificativa. Nesse contexto, a atuação de organizações não governamentais, ONGs, é de suma importância, pois muitas delas desempenham um papel crucial no fornecimento de assistência, tratamento e reabilitação aos dependentes químicos. Ora, parabéns! Sim, é isso mesmo que as ONGs fazem. Continuamos. No entanto, a atuação dessas ONGs não está isenta de fiscalização, sendo necessária a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, até porque algumas delas frequentemente recebem financiamento público para realizar suas atividades. Há inúmeras entidades privadas, públicas, inúmeras, incontáveis, milhares, que recebem dinheiro público e prestam serviços relevantes. Vai se abrir CPI para cada uma delas? Isso é um absurdo, essa justificativa, mas vamos em frente. Neste aspecto, com as competências advindas do Poder Legislativo, é essencial fiscalizar a destinação correta e se o recurso está sendo aplicado a contento para mitigar e reduzir o número de dependentes químicos e frequentadores da Cracolândia. Falaram, não disseram nada. O Poder Legislativo é essencial, mas não para jogar 8 meses possíveis com 7 vereadores fora para investigar o quê? Vamos ver, afinal, eles têm que explicar neste texto nefasto o que é que eles querem investigar, porque a lei determina que para abrir uma CPI é preciso ter um objeto, algo que tenha acontecido que precisa ser investigado. Vamos continuar. Importante destacar que a atuação de ONGs na região da Cracolândia possui a finalidade de reabilitar o dependente químico e não apenas uma forma de auxílio para que continue a viver à margem da sociedade. E daí? Vamos ao motivo da CPI? Os dependentes químicos, prossigo, precisam de programas de tratamento de alta qualidade para ajudar a superar o vício. Uma CPI pode avaliar a eficácia dos programas oferecidos pelas ONGs. Isso é uma besteira. Quem são os membros dessa CPI que têm inclusive conhecimento suficiente? Por que uma CPI e não um pedido de informações? Usar especialistas para visitarem as ONGs, fazerem um relatório, não precisa de uma CPI. Eles não estão dando, portanto, considerando o impacto que a Cracolândia vem causando à sociedade, querem abrir a CPI. É de suma importância em razão do papel dela na sociedade paulistana, blá blá blá. Não apresentaram nenhum motivo para abrir a CPI. Nada, zero. E aqui
os nomes daqueles que assinaram essa imundície. Veja quem são os 18 vereadores que assinaram essa imundície. Vamos lá. Adilson Amadeu, do União Brasil. Beto do Social, do PSDB. Bombeiro Major Palumbo, do PP. Danilo do Posto de Saúde, do Podemos. Dr. Milton Ferreira, do Podemos. Doutora Sandra Tadeu, do União Brasil. Fernando Holliday, do Partido de Bolsonaro, PL. PSDB, Gilson Barreto. PL, Partido de Bolsonaro, Isaac Félix. PSDB, João Jorge. Jorge Wilson Filho, do Republicanos. Rodrigo Goulart, do PSD. Rubinho Nunes, do União Brasil, autor dessa vergonha, não é? Aqui ele no quadradinho vermelho, o autor dessa vergonha. Ruth Costa, do PSDB. Sansão Pereira, do Republicanos. Sidney Cruz, do Solidariedade. Tami Miranda, do Partido de Bolsonaro, filho da Gretchen, inclusive, não é? Chechel Trípoli, do PSDB. É lamentável, inclusive, a enorme presença do PSDB nessa comissão, nessa lista de vereadores que jogaram o tempo do contribuinte fora, produzindo essa excrescência. E a Arquidiocese de São Paulo, diante dessa vergonha, defendeu a atuação do padre Júlio Lancelotti e se disse perplexa com a CPI na Câmara. A entidade diz que o sacerdote exerce um importante trabalho junto a pessoas em situação de rua, é um santo trabalho, não é? E aqui um colunista, o Ricardo Noblat, do Metrópolis, ele diz corretamente: a igreja é perseguida sempre que defende o sem vez e sem voz. Tanto falam em Deus, tanto falam em igreja, quando a igreja faz algo que precisa ser feito e que é bom, ela é atacada. Enfim, mortos pela rota aqui em São Paulo quase quintuplicam no primeiro ano do governo Tarcísio. E ele quer, inclusive, tirar as câmeras dos uniformes dos policiais, porque para essa gente, bandido bom não é bandido reabilitado, não é a sociedade segura, é bandido morto, porque eles não querem apenas resolver o problema, eles querem fazer política. E a Polícia Federal estuprou a lei para perseguir Silvinei, diz o advogado do ex-PRF. É uma vergonha isso. Há inúmeras provas de que ele mobilizou a Polícia Rodoviária Federal para tentar impedir os eleitores de Lula de votar. É vergonhoso que esse advogado acuse a Polícia Federal, claro que a mando do próprio Silvinei, por investigar atos tão criminosos como aqueles que ele cometeu. E as plataformas, as redes sociais, estipulam uma condição para não se oporem ao PL das fake news. Elas querem que não haja jabutis, ou seja, assuntos que não dizem respeito ao tema principal nesse projeto, não querem ser atacadas, mas fazem um monte de exigências, e elas não têm que fazer exigências nenhuma. Na verdade, quem tem que fazer exigências é o poder público a elas, para que parem de alimentar notícias falsas. 8 de janeiro, ação contra deputados bolsonaristas está na estaca zero. Vai para um ano que tudo isso aconteceu, já tem um monte de bagrinhos condenados, presos, mas os graúdos, os deputados bolsonaristas que apoiaram tudo aquilo e o mandante mor, todos impunes até agora. Se isso continuar assim, outra tentativa de golpe vai acontecer e não vai demorar muito.
Anderson Torres, Cid, Ibanez. O que aconteceu com todos esses que praticaram todas essas loucuras? Nada, tirando esse aqui, um chefe de polícia da PM do DF, que esse foi preso. O resto, e o Mauro Cid está em prisão aí domiciliar, não é? Mas na verdade nada demais aconteceu com ele até agora. Anderson Torres também em prisão domiciliar, e esse governador que viu tudo acontecer de camarote e não fez nada, está lá livre, leve e solto. 1/3 dos governadores nomeou parentes no primeiro escalão do secretariado estadual. Não é só o governador de Santa Catarina. Isso virou regra e isso precisa acabar. O nepotismo é proibido por lei. Esses governadores precisam criar vergonha, sejam de que partido forem. Lula quer marcar encontro com evangélicos do país no início de fevereiro. Devemos apostar na estratégia do diálogo com a qual se constrói confiança para entender quais são as preocupações, diz o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, que é ligado aos evangélicos. E aos poucos os evangélicos já parece que estão começando a entender que o Brasil agora tem governo e eles estão sentindo os efeitos positivos do governo Lula na economia. Marco temporal tem nova briga no STF com 8 partidos e Gilmar Mendes vai relatar todo esse caso. Está em boas mãos. O STF vai simplesmente acabar com essa vergonha que é o marco temporal, com um verdadeiro extermínio dos direitos da comunidade indígena, dos povos originários, daqueles que são os verdadeiros donos do território que tomamos deles pela violência. Governadores de oposição a Lula citam viagem, férias e check-up para não irem ao ato de 8/1. Com isso, eles demonstram que são partidários daquela vergonha que aconteceu há 1 ano menos 2 dias, menos 4 dias a contar de hoje. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.